A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. Uma operação da Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e outras 6 pessoas. Banco Master. Daniel Vorcaro, o empresário, foi preso no aeroporto de Guarulhos, agora cedo. Você confiaria seu dinheiro a uma instituição que paga mais do que todas as outras? Sem dúvidas, essa é uma pergunta meio óbvia para alguns brasileiros. Agora imagina descobrir que esse crescimento financeiro começou a levantar dúvidas e que por trás dele existe um modelo de negócio que pouca gente realmente entende. No centro disso tudo está Daniel Vorcaro, de rápida ascensão e que transitava entre os poderosos de Brasília. Ele conseguiu em apenas alguns anos se estabelecer como uma das figuras mais influentes do poder brasileiro. E tudo isso sem sequer ser notado pelas autoridades e por você, a pessoa na ponta de tudo isso. Em um dos grandes esquemas mais complexos que o Brasil já viu e que semana após semana surpreende pelos seus desdobramentos, um banco que cresceu rápido demais, até chamar a atenção de quem não deveria. Como o Banco Master cresceu tanto? Quem é Daniel Vorcaro e como ele ficou tão poderoso? O que há de tão misterioso em seu depoimento que faz com que o poder em Brasília não consiga dormir? Você entenderá o ponto que falta na história do Banco Master. Antes de começarmos a vasculhar essa poderosa teia de aranha, vamos voltar alguns passos atrás, para você entender quem é o Banco Master. O Master não começou grande, e talvez seja exatamente isso que torna essa história tão interessante. Diferente dos grandes bancos, o Master surgiu de uma operação menor, pouco usual para as instituições financeiras da época. Sem tradição, sem décadas de mercado, sem o mesmo nível de estrutura, e sem uma rede de relacionamentos que faria com que o banco fosse abraçado pela Faria Lima, o coração econômico do Brasil. Entretanto, isso se tornou uma vantagem. O Master teve liberdade para operar diferente e foi exatamente isso que ele fez. Enquanto os grandes bancos jogavam com segurança, o Master decidiu jogar outro jogo. O banco começou a oferecer algo difícil de ignorar, uma rentabilidade acima da média. Como? Bom, com CDBs mais altos e retornos mais atrativos. Mas antes disso, poucos apostariam no antigo Banco Master, em uma instituição de médio porte. A história começa longe dos holofotes. Em 1974, nasce a máxima corretora de títulos e valores imobiliários, uma pequena empresa focada em operações básicas do mercado financeiro. Naquele momento, ele não era um banco, era uma corretora. Isso muda completamente o tipo de operação. Corretoras não captam depósitos como bancos. Elas intermediam investimentos e atuam conectando investidores ao mercado. Ou seja, desde o início, a origem da instituição estava ligada ao mercado financeiro mais técnico, não ao varejo bancário tradicional, como você conhece. Nos anos 1990, a empresa dá um passo importante. O cenário bancário brasileiro estava mudando rapidamente. Um ciclo de intervenções externas começou a se apresentar. Era o início da abertura de capital para o mercado estrangeiro. Uma mudança feita durante o governo Collor de Mello que faria o cenário dos bancos no Brasil mudar completamente. Com a consolidação do uso do cartão de crédito pela população e o início do Plano Real, os bancos buscaram novas formas de rentabilizar seus investimentos. A essa altura, a máxima corretora obteve autorização do Banco Central para se tornar uma instituição financeira e passa a operar como Banco Máxima. A partir de então, ela pôde conceder crédito, operar com produtos bancários e expandir suas receitas. Mas seu público não estava na população. Diferente de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Máxima não buscava milhões de clientes. Ela operava de forma mais nichada. Com o tempo, o Banco Máxima começou a estruturar sua atuação principalmente em crédito. Mas não qualquer crédito. Crédito imobiliário. Sim, ao invés de correr riscos com a inadimplência dos brasileiros ou com baixo retorno em seus investimentos, o Banco Máxima procurou investir uma carteira sólida, com crédito imobiliário. Ele possuía contratos de longo prazo, valores mais altos, maior complexidade e dependência do cenário econômico. Na teoria, é um mercado sólido. Na prática,
é extremamente sensível. E foi exatamente isso que aconteceu. No início dos anos 2010, o Banco Máxima começou a enfrentar dificuldades sérias. O principal motivo? A alta inadimplência na carteira de crédito imobiliário. Essa era uma coisa inexplicável, mas que vinha coincidindo com o cenário econômico brasileiro novamente. Após anos de um crescimento exponencial, que o governo financiou créditos aos bancos e, por fim, à população, a economia global passou a se recuperar do crash da Bolsa de Valores de 2008. Isso significou que distribuir crédito ficou mais caro, algo que afetou os investimentos do Banco Máxima. Esse não foi um pequeno problema. O banco chegou a uma situação crítica e esteve perto de falir. E isso explica muita coisa, porque antes de qualquer crescimento acelerado, o que existia ali era uma instituição fragilizada, mas que se aproveitou do boom do crédito que ocorreu durante o crash de 2008 e o crescimento exponencial do valor das commodities. O modelo do Banco Máxima funcionava, até o momento em que o cenário econômico piorou. Quando a inadimplência aumentou, o modelo começou a mostrar fragilidade e sem escala não havia muito espaço para absorver o impacto. Por volta de 2016, a situação já era clara. O banco precisava mudar ou deixaria de existir. E essa mudança não poderia ser pequena, precisava ser estrutural. Antes, o banco especializado em crédito imobiliário decidiu mudar, e mudou de uma vez por todas. O Banco Máxima não era um sucesso, ele era um ativo problemático no cenário bancário brasileiro. Uma instituição que precisava mudar ou então fecharia as portas. Mas o banco tinha uma coisa que poderia se tornar uma vantagem: a licença bancária e uma estrutura pronta. E isso, no sistema financeiro, vale muito. E é aí que tudo mudou. Quando um personagem, um homem conhecido no mercado financeiro como uma pessoa de perfil ousado e audaciosamente inteligente, se apresentou como a solução dos problemas do Banco Máxima. É então que entra Daniel Vorcaro, a figura central do problema do Banco Master. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Sim, este homem esteve no topo de um dos mais complexos e bem feitos esquemas de fraudes já criados no Brasil. Mas também foi responsável por colocar o Banco Máxima, agora Banco Master, no radar de grandes investidores. Mas quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro nasceu em 1983 em Belo Horizonte, em uma família com forte atuação no setor imobiliário. Seu primeiro contato com negócios não foi em bancos, mas nas empresas da própria família, ligadas à incorporação e gestão de imóveis. Ainda jovem, por volta dos 21 anos, ele passou a trabalhar diretamente nesses empreendimentos, que incluíam companhias como a Multipar Empreendimentos e outras estruturas imobiliárias. Vorcaro não surgiu como um técnico do sistema financeiro, mas como alguém formado em um ambiente de ativos reais, negociação e estruturação de negócios. Em 2011, Vorcaro começa a dar um passo importante: sua aproximação com investidores e operadores do mercado financeiro em São Paulo. Ele se conecta a negócios de gestão de recursos e estruturas financeiras. Esse movimento marca uma transição clara do setor imobiliário para o universo de investimentos. Esse tipo de migração não é trivial. Em geral, o mercado financeiro é altamente fechado e dominado por redes de confiança. A entrada de alguém de fora exige duas coisas: capital disponível e capacidade de articulação. Vorcaro tinha ambos. Vinha de uma família muito forte no setor imobiliário mineiro e possuía a confiança dos investidores mais ousados da Faria Lima. Aqui, Vorcaro cresceu. E diferente de muitos outros grandes negociadores, ele alimentou uma rede de contatos, fazendo como seus peões em um jogo estratégico. Ele não seguiu o caminho clássico de carreira em bancos.
Preferiu estruturar negócios próprios e entrar no mercado por aquisição e parceria. Relatórios e investigações posteriores indicam que Vorkaro sempre deu grande peso à construção de relações com agentes relevantes do mercado e do poder. Antes de assumir qualquer banco, Vorkaro já era visto como um nome em ascensão. Ele não vinha de instituições como Itaú, BTG ou grandes gestoras. Não tinha histórico como executivo de banco. Mesmo assim, começou a ganhar espaço. Esse tipo de ascensão costuma acontecer quando alguém consegue explorar lacunas do mercado, especialmente em áreas onde há ativos depreciados, instituições em dificuldades ou oportunidades ignoradas por players tradicionais. E é exatamente isso que acontece no passo seguinte da sua trajetória. No antigo Banco Máxima, isso era uma oportunidade. Antes da chegada de Vorkaro, o banco operava sob o nome Banco Máxima e enfrentava dificuldades estruturais relevantes. Baixa escala, modelo de negócio pouco competitivo, pressão regulatória e rentabilidade limitada. Ele passa a se aproximar do controle do banco por volta de 2018, concluindo a aquisição e assumindo o comando. A partir daí, inicia um reposicionamento completo. Não apenas de marca, mas de estratégia. O Banco Máxima deixa de existir, surge o Banco Master. E ele envolve um poderoso rebrand, seguindo essa filosofia. Rompimento com o passado problemático, reposicionamento para atrair novos investidores e clientes, criação de uma narrativa de crescimento e sofisticação. O Banco Master começou a oferecer produtos com rentabilidade significativamente acima da média do mercado, especialmente CDBs com taxas elevadas, produtos estruturados voltados a investidores de pessoa física, captação agressiva via plataformas digitais. Na prática, o banco passou a comprar dinheiro caro para crescer rápido. Just follow the money. No filme Todos os Homens do Presidente, a célebre frase "Follow the money" ou "Siga o dinheiro" significava que para descobrir o escândalo do Watergate era preciso verificar as receitas envolvidas no Partido Republicano. Bom, aqui Vorkaro conseguiu imprimir um esquema legal de mercado, agressividade em passivos problemáticos para revendê-los. E qual a ligação dele com o filme? Bom, para sustentar esse custo alto de captação, o banco precisava gerar retornos acima da média. E isso foi feito de uma estratégia bem clara: alocar capital em operações de maior risco e maior retorno potencial. A expansão era baseada em oportunidade, não em estabilidade. Um dos pontos mais marcantes da gestão Vorkaro foi a velocidade. Enquanto grandes bancos operavam com múltiplos níveis de aprovação, processos rígidos e aversão a risco, o Banco Master operava com decisões rápidas, maior flexibilidade, apetite por operações fora do padrão. Esse modelo tinha uma participação muito importante do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Sob a gestão de Vorkaro, os ativos do conglomerado bancário passaram de 3,7 bilhões em 2019 a 82 bilhões em 2024. O crescimento exponencial foi alavancado pela emissão de certificados de depósitos bancários, o CDB, uma espécie de título de investimento de renda fixa coberto pelo FGC. O banco de Vorkaro prometia uma rentabilidade muito acima da média do mercado. Enquanto muitos bancos oferecem CDBs que pagam 100% da taxa de juros, o Master propunha retornos a 140%. Na prática, os altos valores traziam riscos aos credores, e a conta acabava sendo passada ao FGC. Entre o esquema que envolvia o FGC e o aumento de números de maneira maliciosa, Vorkaro precisava de uma extensa cortina de fumaça. Para sustentar essa operação sem chamar a atenção do mercado, era necessário influência. Então, Vorkaro assumiu o papel de ser essa testa de ferro. Com festas, jantares, viagens, favores, Vorkaro foi se aproximando de nomes fortes do mercado financeiro brasileiro e da política. Figuras que, inclusive, você já viu em jornais. Essas relações eram importantes porque derrubavam a burocracia para o banco e facilitavam muitas negociações, além, é claro, de enfraquecer qualquer investigação contra o banco. Entretanto, à medida que o banco crescia, crescia também a desconfiança de parte do mercado. Assim, para sustentar os retornos prometidos,
o banco passava a operar com crédito para empresas com maior risco, ativos que outros bancos evitavam, operações estruturadas muito complexas para o padrão normal. Na prática, o banco entrou em território que os grandes bancos evitam a qualquer custo. E é exatamente ali que surgem os primeiros sinais preocupantes. Segundo reportagens e investigações, operações com estruturas pouco transparentes, relações próximas com intermediários estratégicos e o uso de mecanismos financeiros difíceis de rastrear foram alguns dos pontos que chamaram a atenção das autoridades. O esquema de Vorkaro cresceu tanto ao ponto de não conseguir mais controlá-lo. Era como se tivesse criado um pitbull sem coleira e agora precisava colocar uma. E é nesse descuido que Vorkaro desperta a atenção do Banco Central, que começa a seguir o dinheiro. O Banco Central decretou hoje a liquidação do Will Bank, o banco digital do Master. O modelo do Master começa a depender de 3 fatores ao mesmo tempo: a entrada constante de novos investidores, a garantia de retornos elevados contínuos e a confiança do mercado. Se qualquer um desses pilares falha, o sistema inteiro balança. Os primeiros sinais de problemas de caixa do Master surgiram entre 2023 e 2024, quando o banco passou a buscar alternativas para preservar a saúde de seus balancetes. Nesse período, o conglomerado teria movimentado valores bilionários por meio de triangulações. Na prática, financiava a si mesmo, fazendo o dinheiro circular por diversos fundos de investimento antes de retornar ao próprio banco, afirmou o Banco Central. Com o crescimento acelerado, começaram a surgir as perguntas. Autoridades e reportagens passaram a investigar a origem e o destino de recursos, a estrutura de algumas operações, as conexões políticas e institucionais de Vorkaro. O Banco Central identificou que, para o esquema funcionar, o banco emprestava recursos a empresas recém-fundadas, supostamente controladas por laranjas. Em questão de minutos, o dinheiro circulava por todos os fundos ligados aos mesmos intermediários e, por fim, era usado para comprar ativos de baixo ou nenhum valor real. O fundo Hightower, por exemplo, teria adquirido 850 milhões em carteiras do BESC, o Banco Estadual de Santa Catarina, mas declarou que valiam 10 bilhões, inflando propositalmente seus números. O vendedor desses papéis então aplicava os recursos em novos fundos, pulverizando o dinheiro proveniente do banco de Vorkaro. A suspeita é que em algum momento os montantes agora inflados eram reinvestidos em CDBs do próprio Master. Vale ressaltar que a Reag Investimentos, um dos fundos liquidados do Banco Master em janeiro de 2026, afirmou desconhecer as práticas ilícitas de Vorkaro. Mas essa é apenas uma das diversas empresas que foram usadas pelo empresário para fazer o esquema funcionar. Eu não tenho como entrar na transação entre carros e terreno. Desculpa, eu não consigo identificar dessas 3. Desde a prisão de Daniel Vorkaro em março de 2026, o mundo político brasileiro caiu em um redemoinho de suspeitas e medo. Sim, alguns apontam que Daniel Vorkaro poderá entregar muitas pessoas, entre elas líderes políticos, magnatas e até mesmo ministros da Suprema Corte. É claro, sem a delação assinada, tudo não passa de suposições. Mas segundo a reportagem da BBC Brasil, Daniel Vorkaro já assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Esse é o primeiro passo para uma possível delação premiada. Vorkaro foi preso no âmbito da Operação Compliance Zero, e mensagens extraídas do seu celular foram cruciais para a investigação. Nela é possível ver uma enorme teia de relacionamentos com políticos de Brasília, da direita à esquerda. É uma sensação de que é incontrolável, de que é uma avalanche, diz o cientista político Lucas de Aragão, em entrevista à BBC. Nas mensagens, Vorkaro menciona relações e encontros com autoridades, como o senador Ciro Nogueira, líder da oposição, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vorkaro se referia a Nogueira, presidente de um dos maiores partidos do Centrão e ex-ministro de Jair Bolsonaro, como um dos meus grandes amigos de vida.
Em outra mensagem, é possível ver a confirmação de que Vorcaro fretou um helicóptero de transporte VIP para Nogueira e Antônio Rueda, presidente do União Brasil, outro grande partido do Centrão, após o Grande Prêmio de Interlagos de Fórmula 1. Mensagens mostram o dono do Master comemorando uma emenda proposta pelo senador que aumentaria a garantia do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. Mas Vorcaro não figurava somente em lados da oposição. Segundo a mesma reportagem da BBC, Vorcaro também tinha portas abertas no atual governo. Em dezembro de 2024, ele foi levado ao Palácio do Planalto pelo ex-ministro petista Guido Mantega para uma reunião fora da agenda oficial de Lula. Em mensagens a uma namorada, Vorcaro classificou o encontro com Lula, que contou com a presença de 3 ministros, e do atual presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, como ótimo e muito forte. A teia ainda se estende ao bolsonarismo. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, operador financeiro e alvo de prisão na operação, foi o maior doador em pessoa física da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022, injetando 3 milhões de reais. Aviões ligados a Vorcaro também foram usados por figuras da direita, como o deputado federal Nicolas Ferreira, durante as últimas eleições, mesmo que o acontecido tenha ocorrido antes de qualquer suspeita sobre o banqueiro. Figuras como o ex-governador de São Paulo, João Dória, também aparecem enviando mensagens de preocupação a Vorcaro, pedindo conversas reservadamente. O que se percebe na enorme teia de Vorcaro é que ele não tinha uma proximidade pontual, mas circulação constante nos corredores de Brasília. Com as mensagens extraídas do celular indicando encontros e conversas com autoridades de diferentes esferas, do judiciário, legislativo e executivo, é confirmada sua influência. Talvez o ponto mais sensível: mensagens reveladas indicam contato com ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Vorcaro trocou mensagens com Moraes no mesmo dia que foi preso, ao tentar embarcar para Dubai. As conversas teriam sido enviadas em formato de visualização única, com textos escritos em blocos de notas, capturados em imagens e compartilhados como fotos. Essa é uma estratégia para dificultar o rastreamento das mensagens. Nos bastidores de Brasília, políticos avaliam que o avanço das investigações pode influenciar diretamente o cenário eleitoral, mas favorecer um lado não é possível afirmar. O que se sabe é que a explosão do Banco Master pode alterar a forma como os bancos se relacionam com Brasília. O que pode se afirmar é que Vorcaro é, hoje, a peça mais fundamental do jogo político do Brasil, e ainda além do ano eleitoral. Mas e você? Acha que Vorcaro pode fazer Brasília virar de ponta cabeça? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. Ajude o canal.